A reforma trabalhista é a pauta de todos os jornais, de todos os telejornais. Nós não podíamos fugir desta pauta. E hoje, ontem, quinta-feira, foi sancionada pelo presidente Michel Temer. Daqui a 120 dias, ela entra em vigor. E nós estamos aqui na 14ª Regional do Trabalho, Rolim de Moura, para conversar com o juiz Dr. Wadler Ferreira, que vai nos falar um pouco desta reforma. Dr. Wadler, daqui a 120 dias a lei entra em vigor. O que, em modos gerais, começa a mudar para o trabalhador brasileiro para a aplicação desta nova CLT? A CLT teve uma alteração drástica, né? Tanto no aspecto dos direitos dos trabalhadores, como também na forma que esse trabalhador e as partes vai procurar a Justiça do Trabalho, né? Uma dessas alterações, quanto aos empregados, as formas mais drásticas, né, as alterações, é a alteração da questão das férias, é a terceirização, que vai ser mais abrangente, né? Há uma intervenção mínima da Justiça do Trabalho, que vai ser um princípio da intervenção mínima. Na Justiça do Trabalho, só dizer se é válido aquilo que o trabalhador fez junto ao empregador, né? E é difícil até citar, mas há muitas alterações. Se a gente fosse levar em conta isso, nós passaríamos aqui dias e mais dias falando sobre elas, mas essas são as principais, né? A questão da demissão, o senhor tem já alguma noção, a questão do aviso prévio, quando a pessoa é demitida, como é que permanece como estava? Quanto à questão da dispensa de trabalhadores, sem justa causa, por justa causa, não há alteração, tá? Não existe alteração prevista em lei. A única coisa nova que nós estamos chegando aí é que vai poder existir uma extinção do contrato de emprego por meio de acordo entre as partes. E aí não há interferência da Justiça, no caso são acordos. No caso não vai haver interferência da Justiça e a lei prevê como é que esse acordo será feito. Nós temos hoje no Brasil um número enorme de ações trabalhistas. O senhor acredita que esta nova lei vai reduzir o número destas ações e vai dar mais agilidade em futuras ações, caso isso venha a acontecer? Eu já venho colocando a minha opinião pessoal, né, que eu acho que o número de ações não vai cair. Não vai cair. Primeiro porque nós não temos uma efetiva fiscalização do trabalho. Então, o que acontece? O número de fatos, de dívidas trabalhistas fora da Justiça do Trabalho, que acontece entre patrão e empregado, vai continuar sendo o mesmo. Não podemos esquecer nunca, muitas das ações trabalhistas que chegam até nós é por desrespeito claro da lei. E quando eu falo claro, grande parte das ações aqui é por causa de ação rescisória, valores rescisórios, ou seja, aquilo que não é pago ao final do contrato de emprego. Existe alguma coisa na lei que modificou isso, da lei nova, né? Porque nós já temos uma lei, mas nessa... Não existe. Então, as ações vão continuar, na minha opinião, vão continuar no mesmo patamar. Existe uma modificação lá nessa nova CLT, nessas 100 alterações que tiveram na CLT, que diz o seguinte, que o trabalhador, caso ele perca a ação, ele vai ter que pagar as custas. Como é que isso vai funcionar e se isso realmente, efetivamente, pode acontecer? Isso vai acontecer pela nova lei, né? Existe uma série de dispositivos processuais, que é a questão de como o processo anda aqui na Justiça do Trabalho. Uma dessas alterações que estão mais evidentes, né, que mais chamam a atenção, é a questão do trabalhador pagando as custas do processo. Mas o que é importante destacar? Primeiramente, ele vai ter que pagar as custas do processo se ele não comparecer à audiência. O que é um fato raro de acontecer, né? E também não é esperado. Mas isso hoje já é raro, mas existe essa possibilidade. Outra situação é se ele perder o processo. Se ele perder o processo, ele também vai ter que pagar custas e honorários para outra parte, ou seja, vai ter que pagar custas e honorários para o empregador, custas para o Estado e honorários para o advogado do empregador. Isso também pode acontecer, mas para que isso ocorra, e isso eu acho que já deixei claro em outras oportunidades, há necessidade que ele perda o processo, há necessidade que ele não tenha os benefícios da justiça gratuita.
E isso eu coloco também, isso é muito raro, vai ser muito raro de acontecer. A justiça analisa a situação da pessoa que entra com ação na justiça e ela está desempregada, ela não tem dinheiro, ela está buscando até o benefício que ela acredita que foi subtraído dela. E mesmo assim, ela perdendo essa ação, a justiça analisa a situação dele, que não tem condição nem para se manter, ainda mais para pagar, caso perca uma ação dessa natureza? É o seguinte, se o empregado perder a ação, ele estiver desempregado e o juiz não verificar que ele agiu de má fé, que ele não agiu ilicitamente, o empregado ainda, nessa ocasião, também não vai ter que pagar as custas. E é isso que eu quero deixar destacado, porque, ao princípio, muitas informações contraditórias ou muitas informações distorcidas dão a entender que o empregado, em qualquer ocasião, vai ter que pagar tudo. E não é assim. Nesse caso que estava sendo citado, alguém que esteja desempregado e vem até aqui e não consiga, né, o que a lei fala? Que mesmo assim, né, ele vai ter que pagar, mas esse pagamento vai ficar suspenso por causa do desemprego dele, ou seja, enfim, ele não vai ter que pagar, no final das contas, ele não vai ter que pagar. Doutor Adler, outra situação muito pertinente é a questão dos locais insalubres para gestantes e lactantes. Como é que fica essa situação na sua visão? Como é que isso vai funcionar? Bom, primeiro eu preciso fazer uma série de ressalvas aqui. O que a lei nova está dizendo? Que a gestante ela vai poder trabalhar em ambiente insalubre, de nível médio e mínimo, só não vai poder trabalhar em grau máximo. Agora, pelo que está sendo dito na imprensa, né, quem está acompanhando os trâmites lá no Senado, o governo já está para fazer uma medida provisória, alterando essa nova lei. Ou seja, a nova lei ainda nem entrou em vigor, mas ela já vai ser alterada. E um dos pontos que o presidente Michel Temer está querendo modificar é exatamente essa questão das gestantes e das lactantes, no sentido que, em qualquer trabalho insalubre, elas não vão poder mais trabalhar. O que já é a previsão de hoje, o que ele está fazendo é falar assim, olha, trabalho insalubre, gestantes e lactantes não vão poder trabalhar. O trabalho intermitente, como é que o senhor vê e como se explica o trabalho intermitente a partir dessa nova lei, dessas mudanças na lei do trabalho? Primeiramente, o trabalho intermitente era uma situação que não existia na nossa lei antiga, né? Vamos falar de lei antiga porque daqui a 120 dias a gente está com uma nova. Não existia. O que é o trabalho intermitente? É uma situação em que o trabalhador vai trabalhar quando o empregador tiver um trabalho disponível. Ou seja, o empregador tem um trabalho, um exemplo, né? Tem um trabalho disponível hoje. Ele chama essa pessoa é empregado dele. Mas ele fala assim, olha, amanhã eu não vou ter trabalho para você. Então você vai voltar na próxima semana só a trabalhar. Esse é o trabalho intermitente, ou seja, o empregado, pela nova lei, ele vai poder trabalhar, ele vai ter alguns casos que ele vai trabalhar só quando o empregador tiver trabalho para ele. Nesse contexto, né, esse trabalho intermitente é um pouco tumultuado, porque como é uma coisa muito nova, nós vamos ter que aguardar a lei nova vir e ver os casos práticos para ver como que a justiça vai avaliá-lo. E como é que vai ser, né? Eu sei que a própria lei já prevê como são os direitos do trabalho intermitente, né? Vai ser pago, inclusive 13º e férias, enquanto o trabalhador trabalhar. Mas o difícil é isso, é tão novo, porque a gente está acostumado com o contrato de emprego da seguinte forma, quando o empregado trabalha todo dia, né? E ele vai deixar de trabalhar todo dia. Quando o empregador não tiver serviço, o empregado vai deixar de trabalhar e vai trabalhar só quando o empregador chamá-lo. Como eu já coloquei, Aristides, eu acho que até no seu programa mesmo, eu acho que isso vai ter pouca aplicação aqui na nossa região. Porque a maioria das empresas, elas trabalham aqui todos os dias e tem emprego para os trabalhadores, né, todos os dias, né? Isso se aplica muito à questão dos garçons, né? A questão dos garçons, sim, mas os garçons, Aristides, eu já até comentei em outras palestras, situações mais que eu fiz nos anos anteriores, os garçons não se encaixam na questão do trabalho intermitente. Não se encaixa por causa do quê? Porque eles sabem o dia correto que eles vão trabalhar. Mas esse é um caso que também é interessante, porque agora, né, com a lei nova, eles vão poder se encaixar, né? Vamos supor que tem um feriado na segunda-feira e o restaurante que fecha segunda-feira resolva abrir. Aí seria o caso, né, de se encaixar nessa questão nova.
nós vamos ter agora, dia 20, uma caravana do TRT, né, do Tribunal Regional do Trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa caravana e qual é o objetivo dela. A caravana trabalhista é uma atividade que está sendo feita em parceria da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, de Rondônia e Acre, né, com o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT. Essa caravana está passando por várias cidades do nosso estado, como também do Acre, né, e ela tem como objetivo esclarecer a população. Não é voltada só para os estudantes de direito, não é voltada só para os profissionais, é voltada para toda a população. Aqui em Rolim de Moura vai acontecer no próximo dia 20, às 7 horas, no auditório da Farol, né? Está aberta ao público, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, né? E quem quiser saber mais sobre a reforma trabalhista e também a reforma previdenciária, que nós vamos falar, poderá estar lá para acompanhar o que vai ser dito. Não vai ser só a minha pessoa, também haverá desembargadores, haverá advogados nessa palestra, vai haver a doutora Julinda, que é especialista em direito previdenciário, presidente da OAB de Cacoal, também estará presente aqui, falando sobre todos os sistemas, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que é outro tema polêmico, também está por vir aí. Então, ela se destina a toda a população, independente de ser estudante ou não? Toda a população. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível.